Geração canguru, os filhos que não cresceram. Alguma vez já ouviu essa ideia? Ela tem sido bem popular ultimamente, é uma crítica que se faz tanto entre os homens quanto as mulheres, que são daqueles filhos adultos, geralmente com mais de 25 anos ou 30 que seja, e que ainda vivem dentro da casa dos pais. E existe muita crítica em relação a isso, tanto de homem para mulher quanto de mulher para homem, que critica assim: nossa, mas se o fulano já chegou nessa idade e ainda mora com os pais, nossa, deve ser um bebezão. É o filhinho da mamãe, é um irresponsável, não cresceu ainda. E cuidado, viu? Não se envolve com gente assim não, que é problema. E aí existem algumas ideias que talvez essa pessoa não queira amadurecer, não queira adquirir responsabilidades, não seja adulto de fato, porque ele é acomodado. E aí, será que isso é verdade? A gente tem que pensar em questões culturais. Geralmente, na Europa, nos Estados Unidos, né, em alguns outros países, é comum uma cultura bem diferente da nossa aqui no Brasil. Lá, os filhos eles são incentivados a se tornarem independentes o mais rápido possível. Então, geralmente o que acontece? Os adolescentes eles estão ali terminando o ensino médio e os pais já estão visando ali uma preparação de que para qual faculdade ele vai, para onde ele vai morar, porque geralmente é uma faculdade até em outro estado, em outra cidade, fica bem longe dos pais. E aí esses filhos vão adquirindo uma independência muito rápido e se desligam rápido do seio familiar, geralmente quando eles entram na faculdade, né? Porque dali eles já vão morar em outro lugar, eles já vão ter seu próprio carro, e já vão cuidar da própria vida. E por mais que talvez aqueles pais até paguem os estudos, mas eles não ficam tão próximos da família. E dali para frente eles vão ficando cada vez mais independentes. Então, quer dizer, essa independência se instala muito rápido, né? Normalmente com 18 anos eles já estão quase que totalmente independentes. Bem diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Vai ver alguém que tenha completado 18 anos agora. Provavelmente ele não tem emprego. Se for para ele morar sozinho, ele não vai conseguir se manter. Ele ainda depende dos pais, geralmente integralmente para tudo. Ou ele tem um pequeno trabalho que não é uma renda suficiente para manter uma casa. Então, como que a gente pode falar para um jovem desse que ele, como já atingiu a maioridade, ele tem total condições e responsabilidade agora de se bancar e se sustentar, porque afinal de contas os pais já não são mais responsáveis por ele. Complicado. Aí você fala assim: ah, Débora, mas depois dos 25, dos 30, aí você já terminou a faculdade, já tem que ter arrumado um trabalho, já tem que estar mais estabilizado, né? Então continuar com os pais ainda é meio que um comodismo. Será? Aí a gente tem que pensar também na questão econômica do nosso país, que não nos favorece em nada. O Brasil está repleto de pessoas com ensino superior completo, alguns até com pós-graduação, e que não tem um salário minimamente digno. É só você olhar quanto é o salário, por exemplo, de um professor, e você vai ver que tem funções até que nem tem ensino superior que até ganham mais. É vergonhoso. Aí como que você vai dizer para uma pessoa dessa que ele já tem total condições e dever de se manter sozinho e bancar uma casa, porque nossa, olha a idade que ele já tem e ele tem que se virar. De fato, seria o ideal que as pessoas, de fato, quando se tornassem adultas, já conseguissem tomar a frente da sua vida e serem completamente independentes. Mas na prática, as condições financeiras que o nosso país impõe a nós não são assim. Outra coisa que você tem que ter em mente é, para os jovens, quando você geralmente escolhe sair da casa dos seus pais, geralmente você tem que entender que o seu padrão de vida, de imediato pelo menos, ele tende a baixar um pouco. Porque você dificilmente vai conseguir manter tudo no mesmo padrão financeiro que você tinha, porque, querendo ou não, você vai ter que começar do zero, né? Você tem que mobiliar a casa, você tem que, enfim, alugar, comprar, e tudo isso é uma despesa. E você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas que você já fazia, de repente, para conseguir manter isso daí, porque é complicado você conseguir tudo. Então, talvez você vai ter que dar alguns passinhos para trás no seu conforto para conseguir andar com outras coisas lá na frente. E nem todo mundo tem condições para fazer isso.
Então, infelizmente, no Brasil, para quem é pobre ou classe média que seja, a gente não consegue fazer todas as coisas que a gente quer ao mesmo tempo, gente. Não dá para comprar um carro e fazer uma viagem para o exterior e fazer uma pós-graduação e sei lá mais o que. Não dá. Você escolhe. Bom, se eu for fazer tratamento de dente esse ano, bom, aquela pós-graduação vai ficar para depois. Não dá para pagar todas as coisas ao mesmo tempo. Então é comum que esses filhos adultos, eles acabem escolhendo permanecer um pouco mais em casa, para que de repente eles possam fazer um pouco mais de investimento na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, criar um pouco mais de recurso que provavelmente ele não conseguiria bancar se ele estivesse morando sozinho, porque ele já teria muitas despesas da casa e, por exemplo, não conseguiria investir naquele curso MBA que tanto seria bom para a carreira dele, né? Então isso explica por que os filhos tendem a ficar um pouco mais na casa dos pais. Ah, então eles são acomodados mesmo? Não necessariamente. As pessoas também têm que pensar como que é o comportamento desses filhos adultos dentro da casa dos pais. É isso que tem que ser levado em conta. Ele é uma pessoa que fica esperando totalmente ainda que os pais deem as coisas a ele, assim como ele fazia quando era criança, ou ele mora na casa dos pais, mas ele já procura dividir as despesas e as responsabilidades dentro do possível. E quando eu falo isso, não é só sobre despesa financeira. Claro, se ele trabalha, tente dividir na medida do possível, de acordo com suas condições. Mas dividir responsabilidades também. Ele ajuda a limpar a casa, ele ajuda a arrumar a casa, porque ele também mora ali, ele cozinha naquela casa. O que ele faz para ajudar na manutenção, que as coisas fiquem tudo em ordem? Isso também é responsabilidade. Né? Ele sendo um filho adulto, ele já pode sim, deve assumir essas responsabilidades, até porque como que um dia ele vai morar sozinho se ele sequer souber fritar um ovo, né? Então é importante já você ter essas responsabilidades na vida adulta, entendendo que seus pais estão ficando cada vez mais velhos e chegará um momento que eles vão depender de você e não o contrário, né? A fase da infância que a gente sempre espera eles fazerem tudo já passou. Então a gente tem que pensar nessa questão sim, que mesmo que você esteja dividindo a mesma casa, você já tem que adquirir responsabilidades, adquirir obrigações para o seu próprio bem, para a sua independência. E um outro comparativo que eu acho muito injusto é, né, se a moça ou o rapaz é solteiro e, enfim, mora com os pais, então com certeza ele é dependente, é irresponsável, coisa e tal. Só que as pessoas não têm esse mesmo conceito de, por exemplo, um filho que ele tenha se casado ou se juntado com alguém e ainda more ali nos fundinhos da casa dos pais, coisa que é muito comum no Brasil. E aí, o que acontece muitas vezes? Ele mora ali naquele cantinho nos fundos que construiu, muitas vezes com os próprios pais ajudando na construção, porque ele não tinha condições. E aí, o que acontece? Aí ele tem filhos e dá os netos para os avós cuidarem, porque ele precisa fazer sei lá o que, trabalhar não sei aonde, e continua terceirizando responsabilidades, e alguns continuam esperando depois que os pais façam comida para esses netos, lavem roupa e cuidem em geral. Então o que acontece? Em vez do pai e a mãe ser responsável pelo filho que ele tinha, ele passa a ser responsável por um outro núcleo familiar, né? E não é criticado isso na sociedade, as pessoas consideram isso algo bem normal, né? Até os avós tendem a fazer isso, não, mas é bom que a gente fica junto, mas é bom que eu ajudo a cuidar. E na verdade você tá privando seu filho de desenvolver essa independência que é necessária. Porque como que ele criou um outro núcleo familiar e ainda depende da responsabilidade dos pais dele para conseguir viver e conseguir realizar as coisas. Então ele não ficou independente de fato. Mas as pessoas não criticam isso, porque o importante é que ele casou, ele criou uma família, então agora ele é adulto. Será que é adulto? Qual filho será que é mais adulto? O solteiro que tá dentro da casa dos pais e que divide as despesas e que divide as obrigações na casa e que toma a frente das coisas e ajuda? Ou aquele filho que casou e trouxe a nora pra dentro de casa e aí ele tem netos e aí a coitada da avó agora tem que lavar a roupa de todo mundo e cozinhar pra todo mundo? Quem será que é mais independente, mais adulto? Fica aí pra gente pensar. E isso não é criticado. Então ainda existe uma resistência de entender que quem permanece solteiro por mais tempo seja uma pessoa confiável e responsável. Sempre fica aquela dúvida no ar, bom, algum problema ele deve ter.
Qual será o problema? Nem todas as pessoas precisam percorrer os mesmos caminhos para se mostrarem honestas e responsáveis, né? Então fica aí para a gente pensar. E o que nós, como filhos, também podemos fazer para buscar a nossa independência? Que caminhos a gente pode percorrer? De repente, se vale a pena abrir o leque, sair de casa e dividir essas despesas com amigos? Que outros caminhos a gente pode buscar para desenvolver a nossa independência, aliviar um pouco a responsabilidade para os nossos pais, mas que também a sociedade não critique de uma forma tão ferrenha quem ainda escolhe se manter por mais tempo ali, seja por questões financeiras, ou seja, às vezes até para ajudar os próprios pais, que às vezes vão ficando mais velhos, mais doentes, e precisam sim de um amparo dos filhos, porque se os filhos foram cuidados por aqueles pais, por que eles também não podem se dispor a cuidar dos pais depois? Né? Nem sempre é porque ele é folgado e acomodado, às vezes pode ser porque ele também está dando um retorno do cuidado que um dia ele teve, que também é justo. Então vamos pensar aí um pouquinho como que a gente pode administrar essas questões na nossa sociedade e olhar para as pessoas com um olhar menos crítico, porque a gente não conhece a realidade individual de cada um. Cada um está travando suas próprias lutas, suas próprias batalhas, tentando conquistar o seu melhor, numa sociedade que atualmente a economia não tem nos favorecido tanto. E aí, o que você acha sobre esse assunto, sobre a geração canguru? Deixa seu comentário aqui embaixo, curte e compartilhe o vídeo pra gente comentar mais um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.